Mais um governo geral para conta. O terceiro governador geral do Brasil chega em terras brasileiras. É o que nós vamos discutir a partir de agora. Fala galera, tudo bem com vocês? É um prazer imenso em estar aqui. O meu nome é Misael e eu sou professor de História. Hoje nós vamos falar sobre o governo de Mendes Sá e os outros processos que ocorreram durante esse período no Brasil colonial. Mas antes, gostaria de dizer que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não ativou o sininho para saber as próximas notificações, aproveite e se inscreva. A hora é agora. Se você puder e quiser, me siga também no Instagram. O link está na descrição desse perfil. Bom, galera, agora nós vamos dar continuidade na nossa matéria. Na aula anterior, a gente falou sobre o governo de Duarte da Costa e os outros processos que ocorreram ali. A gente falou, por exemplo, da presença dos huguenotes na França, né, que são os calvinistas franceses. Na verdade, as presenças dos huguenotes foram aqui na colônia brasileira. Eles vieram para cá e acabaram fundando mais uma colônia, que era a França Antártica. E aí a gente também falou sobre a organização da Ordem dos Jesuítas no Brasil, que não era relacionada apenas a jesuítas portugueses, mas também a jesuítas espanhóis. E conforme eles se organizavam, as metrópoles tentavam estender o braço do seu poder nos lugares conforme os jesuítas se organizavam para poder catequizar os indígenas e as indígenas. Hoje nós vamos continuar a aula falando sobre o governo de Mendes Sá. Nós falamos na aula anterior que o Duarte da Costa entregou o poder para o Mendes Sá, e o Mendes Sá já teve o trabalho de expulsar determinados indígenas da região. No Nordeste, em 1559, houve o ataque de indígenas na Bahia. Eles atacavam a Bahia pelo fato de terem suas terras invadidas pelos portugueses. E aí o Mendes Sá, junto com a sua tropa, acabou expulsando esses jesuítas e essas jesuítas da região. Aí na região sudeste, em 15 de março de 1560, você teve um cercamento da França Antártica pelos portugueses. Como que houve esse cercamento? Segundo o documento que você pode ver na descrição do vídeo, esse cercamento foi feito por 120 portugueses, mais 140 indígenas, né? Tanto tupinambás como temiminós. Aí eles cercaram os franceses, que na época eram apoiados pelos indígenas tamoios, a famosa Confederação dos Tamoios. E esse cercamento ocorreu na Baía de Guanabara. O Mendes Sá descreve os detalhes dessa batalha, e segundo ele, nessa batalha você houve perda tanto do lado dos franceses quanto do lado dos portugueses. Mais detalhes você pode conferir na descrição desse vídeo. No mesmo ano, ainda na região sudeste, no Colégio de São Paulo, em torno dele, foi desenvolvido um povoado. Aí esse povoado foi mais tarde foi elevado à condição de vila, que é a Vila de São Paulo de Piratininga. Então você percebe aí que aonde jesuítas chegavam, você tinha a possibilidade de que houvesse o povoamento desses locais, o que descarta a possibilidade de que a colônia brasileira, a teoria de que a colônia brasileira foi uma colônia somente de exploração. Não, também foi uma colônia de povoamento. E esse povoamento se deu também pela ação dos jesuítas que, ora sozinhos e ora em conjunto com os indígenas, construíam missões, reduções para que pudesse catequizar os indígenas. E aí, além disso, eles criavam em torno de colégios povoados, certo? Então, beleza. No dia 9 de julho de 1562, você teve o chamado Cerco de Piratininga. O que foi esse cerco, professor? Eu explico. Foi um ataque à Vila de São Paulo, liderado por indígenas. Os indígenas cercaram a Vila de São Paulo. E esse cercamento ele foi liderado pelo Jagaranho. Quem era Jagaranho? Ele era o sobrinho do Martim Afonso Tibiriçá,
Isso mesmo, o mesmo indígena que foi catequizado e batizado católico pelo Manuel de Nóbrega. E aí, o que acontece? O sobrinho de Tibiriçá, ele liderou tanto o povo Tupi, quanto Guaianás e Carijós. Então ele liderou esses 3 povos aí para o ataque à cidade de São Paulo. Mas aí o Tibiriçá, no intuito de defender a vila, ele acaba matando o seu irmão Piquerobe, né, que no caso era o pai do Jaguaranho, e acaba matando o próprio Jaguaranho. Esse é um conto da história local aí da cidade de São Paulo que eu trouxe para cá com o objetivo de mostrar para vocês a possibilidade, um exemplo claro da possibilidade da aliança entre indígenas e colonos. Para além do exemplo da França Antártica que eu falei, você também tinha o exemplo da aliança entre indígenas e jesuítas, que também tinham um papel de colonizar o país naquela época. Então você teve aí o ataque à cidade de São Paulo, que foi dada dessa forma, que foi dada dessa maneira. Aí, no dia 1º de março de 1565, o sobrinho do Mendes Sá, o Estácio de Sá, ele fundou um forte que serviria de embrião para uma cidade. Seria o embrião para a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. E essa cidade ela foi criada ao rei Sebastião de Portugal. Na época, quem era o rei de Portugal era Dom Sebastião. Então essa cidade foi criada em homenagem a ele, São Sebastião do Rio de Janeiro. Então você começa a ter o nascimento da cidade maravilhosa. Bom, aí o que a gente fala também nesse momento? Que em 1567 os portugueses vencem os franceses. Finalmente eles acabaram expulsando os franceses da França Antártica. E aí mais tarde eles criaram fortificações para proteger o local. Então primeiro eu crio um forte, né, que serviria de embrião para a cidade do Rio de Janeiro, em homenagem a Dom Sebastião. Depois eu reúno forças, eu reúno tropas para poder expulsar os franceses do local, com apoio de indígenas, né, também, claro. Eu expulso os indígenas que apoiavam os franceses e os próprios franceses do local, e eu acabo criando vilas ali, acabo criando fortificações para proteger esse local que foi tomado anteriormente pelos franceses. Então a França Antártica deixou de existir nesse momento. Enquanto isso, na região Nordeste, você estava tendo conflito entre jesuítas e sertanistas. Por quê? O que acontecia? Os jesuítas eles queriam catequizar os índios, mas os sertanistas queriam que os indígenas continuassem permanecendo enquanto escravizados deles, dos sertanistas. Aí o que aconteceu? Os jesuítas eles começaram a pressionar a coroa, começaram a pressionar o rei Dom Sebastião para que ele proibisse a escravidão indígena, né? Para que ele proibisse o cativeiro entre os indígenas. Aí o que acontece? No dia 20 de março de 1570, foi escrita em Évora, em Portugal, a lei sobre a liberdade dos gentios indígenas. A lei aí, no caso, que proibia o indígena de ser escravizado. Mas isso não quer dizer que essa lei foi cumprida à risca, né? Em muitos lugares da região, em muitos lugares da colônia brasileira, você teve uma presença da escravidão indígena, né? O link para a descrição dessa carta, né? O link para a descrição dessa lei, você encontra na descrição do vídeo. O link para a transcrição dessa lei, melhor dizendo, você encontra na descrição do vídeo. Futuramente, o Mendes Sá entregaria o seu poder, o seu governo geral, e futuramente também o Brasil, a sede do governo geral, receberia uma divisão. Você teria a divisão do poder, você teria a divisão da sede tanto na Bahia quanto no Rio de Janeiro. Mas, porém, os maiores detalhes sobre essa divisão a gente vai falar na nossa próxima aula. E aí, vocês gostaram dessa aula, dessa preparação tanto para o Enem
quanto para a vida. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, ative o sininho para saber quando terá mais notificações. Se inscreva no canal, não deixe de participar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? E é isso. Beijos no coração e até a próxima. Tamo junto.